Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, é a passagem que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Vocês vão encontrá-la no livro de Juízes, capítulo 7. E diz o seguinte: Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o seu povo com que ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial de Midian para o norte, pelos outeiros de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: há gente demais contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a minha mão me livrou. Agora pega essa chave aqui, para você entender mais ou menos o raciocínio onde eu quero chegar. Agora, pois, apregou ao ouvido aos povos, dizendo: aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora. Aquele que estiver tremendo de medo, pode ir embora. E apressadamente das montanhas de Gileade, então voltaram 22 mil, e apenas 10 mil ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: ainda há gente demais. Meus amados, e o final dessa história a gente já conhece, né? O final dessa história acabou que só ficaram 300 homens e venceram a batalha para a glória do reino do Senhor Jesus, para o reino de Deus, certo? Mas aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes as pessoas que caminham lado a lado com a gente não são aquelas pessoas na qual a gente deveria ouvir ou ser aconselhadas. Deus vai selecionando essas pessoas. Para lhe falar a verdade, muitas vezes a gente nem precisa de muitas pessoas caminhando ao seu lado, quando na verdade quem a gente precisa caminhando do nosso lado é apenas Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. É o suficiente. Até porque nessa caminhada nós vamos encontrar outras pessoas que também escolheram essa caminhada de seguir a Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente deve saber selecionar as pessoas que estão ao nosso lado. Você vê que aqui começou com um exército enorme, e Deus chega para Gideão e diz: há gente demais. E ele olha e diz: aquele que estiver tremendo de medo pode ir para casa, pode ir embora. 22 mil foram embora, ficaram 10. Ainda há gente demais. Continuou selecionando até que só ficou 300. Mas no final, esses são o suficiente, as pessoas que realmente iam estar ao seu lado. Meus amados, nós vivemos numa geração na qual muitas pessoas não buscam a Deus. O que muitas pessoas às vezes buscam é a validação das pessoas. Não precisamos disso. Nós não precisamos disso. A todo tempo Deus está dizendo: vem, vem, só confia em mim. Em Josué 1:9 ele diz: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Em Mateus 11, do 28 ao 31, ele diz: e vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A todo tempo ele só está dizendo: vem, só confia em mim. Desce do barco e eu vou te fazer caminhar sobre as águas. Só confia em mim, eu sou o suficiente. Quando Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes, eu estava falando de uma verdade sobre hoje. Então essa é a chave que eu queria trazer para vocês hoje. A gente deve confiar mais em Deus, nos planos dele em nossas vidas. Ele é suficiente. Não precisamos da validação da opinião de muita gente. Às vezes gente demais atrapalha. Então a gente não precisa dessa validação. Selecione as pessoas que vão caminhar com você, porque no final da história essas pessoas serão suficientes. Deus já é suficiente. Como eu disse, se a gente segue esse caminho, a gente vai encontrar outras pessoas seguindo também o mesmo caminho. Aí tudo se apruma, que a gente vai para o mesmo rumo, no mesmo objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, graças a Deus.